estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Continuando, que Jesus perguntou qual o teu nome, a mesma resposta do endemoniado. Legião respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogava-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali pastando na montanha uma numerosa manada de porcos, o que significa que Lucas copiou praticamente ipsilite o que está em Marcos. Os demônios rogavam que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e ele permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Olha, não podia ser a 90 quilômetros, nem a 50. Porque se dali ele já se jogou no precipício, não é isso? Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem do qual haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em são juízo. E ficaram com medo. As testemunhas então contaram como fora salvo o endemoniado. E toda a população do território dos Gerazenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual havia saído os demônios pediu para ficar com Jesus. Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. É interessante porque tanto que Marcos fala, Lucas fala praticamente a mesma coisa. Agora o nome não está batendo. E Geraste fica a 50 quilômetros. Estou mostrando 50 a 90. O Guilherme falou em 90. Como é que esses porcos poderiam ter acontecido? Algumas pessoas já me consultaram, dizendo: não é professor, o judeu não cria porco. Realmente. O judeu nem cria nem come. Mas Jesus estava num território do outro lado, não tinha nada a ver com a Palestina naquela época, onde eles se encontravam. Jesus era judeu e ele vivia do povo judeu. Mas do outro lado da Galiléia, do lado oposto, como dizem os evangelistas, Decápolis, era uma terra romana e grega. Então, podia muito bem o povo criar porco, não tinha nenhum problema. Então, o fato pode ter existido, que eu não estou aqui contra absolutamente nada, mas geograficamente não pode ter sido Gerazeno. Essa é a minha colocação primeira. Vamos escutar o que diz Marcos, ou Mateus? Até agora a gente falou de Marcos e Lucas. Marcos e Lucas falam em Gerazeno. Quando você chega em Mateus, o primeiro, Marcos e Mateus, fala de um endemoniado. Marcos fala de um endemoniado, de Gerazeno. Mateus fala de dois. Os endemoniados agora não é mais de Gerazeno, é de Gadareno, de Gadara. Então seriam os endemoniados gadarenos. Que nós vimos que é aquela cidade que nós visitamos, que fica no máximo 10 ou 12 quilômetros do mar da Galiléia. O que é que Mateus diz assim? Ao chegar do outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que puseram-se a gritar: que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, Jesus não disse nada, mas eles já estavam se sentindo atormentados. Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que estava pastando. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que o apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados.
Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, ao vê-lo, rogaram que ele se retirasse do seu território. Essa é a história de Mateus. Então você tem Marcos e Lucas falando de um, Mateus falando de dois. Só que Mateus fala de dois em Gadareno, o que tem mais lógica pela proximidade maior com o Mar da Galileia. Não são 10 quilômetros, não são 90 ou 50 quilômetros, são só apenas 10 ou 12. E tem mais um detalhe. Entre Gadara e o Mar da Galileia tem um rio, falei para vocês, o rio Yarmuk. Então, se Jesus, e curiosamente, eu encontrei em Gadara vários túmulos, porque diz que eles viviam saindo dos túmulos. Ainda hoje tem lá os túmulos, eu tenho as fotografias, eu fotografei tudo, eu gravei tudo. Eu trouxe, meu querido telespectador, por respeito a você, por respeito à verdade, por respeito a Jesus, por respeito à história, à arqueologia, eu levantei tudo, porque eu sempre tinha vontade de ir a esse local, porque era uma dúvida que me pairava na mente, sempre me pairou. Como é que Mateus e Marcos não falam a mesma linguagem? Um fala de dois e outro fala de um. Lucas acompanha Marcos falando de um. Só que coloca os dois, o obsediado, não em Gadareno, mas em Gerazeno. E Gerazeno fica aproximadamente 90 quilômetros de distância do Mar da Galileia. Seria impossível 2.000 porcos saírem numa maratona de 90 quilômetros para se jogar no mar. Isso não cabe. Alguma coisa não está batendo. Mas eu digo a você, não terminamos aqui. Você vai ficar convidado. Depois de tudo isso que nós vimos, eu deixei muitas interrogações que nós vamos responder no próximo programa, porque nós vamos trazer a opinião dos espíritos, a opinião de Carlos Torre Pastorino, e juntando com a ciência, a arqueologia e a história para que a gente feche e não tenha dúvida sobre o verdadeiro significado desses obsediados de Gadareno, e você vai ter, talvez se surpreenda com as informações históricas que eu trago nesse sentido. Se Deus quiser, estaremos com vocês no próximo programa respondendo essas interrogações. Fique com Jesus. Muita paz. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.